de ceia, via de regra, eu tenho que falar sobre Jesus. E hoje não vai ser diferente. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Versículo 26. Irmãos, os irmãos me perdoem, eu dei o endereço errado aí. Eu dei o endereço errado. Só um minutinho que a gente já acha aqui. Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5. Quem achou diz amém. Amém. Então os irmãos fiquem atentos aqui à leitura da palavra. Nesse momento vou estar lendo a palavra, mesmo assentados como nós estamos em reverência. Quero que você preste atenção no texto, para que o Espírito Santo fale ao teu coração. E nós vamos estar orando em seguida para que o Espírito de Deus venha abrir o nosso entendimento, para que todos nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Mas vamos lá, vamos à leitura de Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando-nos pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, igreja? Glória a Deus.
Queridos, eu tenho aqui no meu bolso uma nota de 50 reais. Não quero dar uma de Silvio Santos não, tá? Mas se eu oferecesse para você essa nota de 50 reais, quem gostaria de receber essa nota aí, levanta a sua mão. Muito bem. Mas se eu pegar essa nota e esmurrar ela, você ainda vai querer? Está querendo ainda? Certo. E se eu sujar ela? Está suja agora. Ainda? Rapaz, esse povo gosta de dinheiro, hein? E se eu pisar pentecostalmente na nota, né? Mas eu pisei, ela está pisada. E aí? Queridos, tudo isso que essa nota sofreu aqui comigo, ela sofreu agora mesmo. Tudo isso, ela foi pisada, ela foi socada, ela foi esfregada no chão, amassada. Essa aqui é ela? Amassada. Eu pergunto para os irmãos, tudo isso que ela sofreu, ela perdeu o seu valor? Não perdeu o seu valor. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, acerca desse texto que nós lemos aqui, é que uma vida, por mais destruída, por mais acabada que ela esteja, em função do pecado e pela ação de Satanás, ela não perde o seu valor para Deus. Vou repetir, uma vida, ela pode ser pisada, ela pode ser amassada pelas circunstâncias, o mundo pode sujar ela, o mundo pode fazer inúmeras situações com aquela vida e jogar aquela vida no pó, na miséria, mas mesmo passando por todas essas situações, uma vida, por mais que ela esteja judiada, que ela esteja oprimida, que ela seja destruída pela ação do pecado, pela ação de Satanás, ela não perde o seu valor para Deus. Queridos, a história do Gadareno é uma história muito interessante, porque, irmãos, aqui Jesus, ele sai com seus discípulos, ele atravessa todo o mar da Galileia, ele enfrenta uma grande tempestade. Sabe aquele episódio que o mar fica agitado, e vem as ondas, e vem o vento e tal, e aí Jesus está dormindo tranquilamente, e os discípulos estão quase assim, entrando no total desespero, e Jesus está tranquilo, dormindo. Por quê? Porque no meio da tempestade, aquele que serve a Deus, descansa na certeza que Deus cuida da vida dele. E Jesus estava nessa certeza, irmãos, estava tranquilo, o barco estava sendo agitado para tudo quanto é lado, mas ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Pai. E a sua vida está nas mãos de quem? A sua vida está nas mãos de quem hoje? A sua vida está nas mãos do Pai? Então você pode descansar de noite. Mas pastor, tem tempestade. Não importa, o Pai sabe cuidar da gente no meio da tempestade. Jesus estava lá, dormindo, e os discípulos ficaram apavorados e acordaram ao Senhor Jesus, e ele acordou e disse: por que vocês não creem? E ele falou assim: mar aquieta-te, vento para, e cessou, tudo cessou. Mas eles passaram aquela luta toda para chegar exatamente ali naquele lugar chamado Gadara, porque havia ali uma vida que o Senhor queria restaurar, que o Senhor queria trazer do pó, levantar e colocar em pé novamente. O Senhor queria fazer um trabalho de libertação na vida daquele homem. Jesus foi ali, irmãos, só por causa daquele homem. Jesus não fica naquele lugar. Depois que acontece esse episódio que nós lemos aqui, Jesus ele entra no barco e volta com os discípulos. Foi só por causa daquele homem que Jesus foi àquele lugar. E eu fico pensando, irmãos, a lição que o Senhor quer nos ensinar, porque o tema da mensagem é as lições que Jesus quer nos ensinar através da vida do endemoniado gadareno. A primeira lição é que uma vida, por mais destruída que ela esteja, ela não perde o seu valor para Deus. Quantas vidas estão destruídas hoje aí fora no mundo? Pelo pecado,
pela ação de Satanás. Nós temos aí os gadarenos da modernidade, temos aí os gadarenos da prostituição. Quantas vidas estão sendo destruídas através da prostituição? Temos aí os gadarenos do vício. Quantas vidas hoje estão sendo destruídas pelo vício do álcool, pelo vício das drogas, pelo vício eletrônico, porque, irmãos, mundo virtual também vira vício. Tem gente que não consegue sair dali. Vício é tudo aquilo que você excede, que você fica horas e horas, você não consegue deixar daquilo. Estou na igreja, mas já estou pensando que a hora que eu chegar em casa, eu vou entrar naquele computador, e vou ficar ali, vou entrar naquele jogo. A pessoa está aqui, mas de corpo presente, a mente está em outro lugar. Quando você está desse jeito, você está viciado naquilo que você está pensando. A sua mente foi captada por aquilo. Quantos gadarenos hoje estão, irmãos, morrendo no mundo do vício, no mundo da prostituição, no mundo das drogas, na miséria? Quantos gadarenos hoje estão, irmãos, sendo oprimidos no mundo da depressão? Os irmãos acreditam que o número de suicídios aumentou ou diminuiu depois da pandemia? Quem acha que diminuiu? Quem acha que aumentou, levanta a mão. Vocês estão bem antenados. Aumentou em muito, irmãos. A depressão, o isolamento, a situação de você lidar com questões novas que você nunca passou antes. Quantas pessoas ficaram desestruturadas emocionalmente, espiritualmente, em função desse tempo? Jovens e pessoas de idade, o número, vamos dizer assim, de suicídios foi maior nessa faixa etária, jovens e pessoas acima dos 60 anos. Os intermediários também ficam ali, acontece, mas é mais nesse grupo. Mas, irmãos, o mesmo Jesus que libertou aquele gadareno, ele é poderoso para libertar hoje aqueles que também estão nessa situação. É isso que a palavra de Deus quer trazer para nós nesta noite. Jesus quer nos ensinar, irmãos, que nós como igreja precisamos olhar para aqueles que estão sozinhos. O gadareno era alguém que estava sozinho, solitário. A história dele é uma história chocante. Eu quero que você comece a viajar comigo na história desse homem. Pensa bem, ele era um homem que ele morava ali em Gadara. Ele morava onde? Nos sepulcros. Ele morava nos sepulcros. Era uma pessoa que dormia não, ele morava no sepulcro. Por que eu digo que ele não dormia? Porque a Bíblia diz que ele ficava dia e noite clamando pelos montes, peladão, sem roupa, nu. Era uma pessoa que ficava correndo dia e noite, noite e dia, clamando, gritando. Lázaro era fichinha perto dele, né? Eu imagino o medo que as pessoas tinham desse homem. Por quê? Porque tentaram prender ele com correntes. Sabe o que acontecia com as correntes? Ele quebrava. As correntes viravam migalhas, elas eram despedaçadas. A legião de demônios que estava nele era tão forte que quando ele era preso com correntes, ele facilmente quebrava aquelas correntes. Ele tinha família, mas a família não estava com ele. Um homem que vivia sem dormir. Agora imagina uma pessoa, irmãos, que não conseguia dormir, porque o sono é a segunda maior necessidade do ser humano. A primeira é de respirar, e a segunda é de dormir, a terceira é de beber água. Então imagina um homem que não dormia, como era a cabeça, a mente desse homem. Ele não dormia. O que o diabo fazia com ele também? Além de tirar o seu sono, além de expor ele, humilhá-lo diante das pessoas, porque ele ficava ali sem roupa, nu, pelado, correndo de um lado para o outro, de fazer dele, vamos dizer assim, um agente de medo, de pavor. As pessoas tinham medo daquele homem. O diabo também fazia ele se mutilar. O texto bíblico diz que ele pegava pedras e ele se cortava com aquelas pedras. Ele cortava os braços. Eu fico pensando, quantas pessoas hoje o diabo tem feito a mesma coisa com essas pessoas. Então aquele homem, por causa dessa realidade de vida, ele vivia isolado.
era um homem que estava dominado pelo poder do diabo, pela legião de demônios que estava com ele, que estava nele. Era um homem que foi abandonado, irmãos, pela sociedade. Era um homem que foi abandonado pela religião. Era um homem que havia sido abandonado pela própria família, mas ele não foi abandonado por Jesus. Ele não foi abandonado por Jesus. E isso me chama muito a atenção. Mostra-nos, irmãos, a grande compaixão do nosso Deus. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus, ele foi com os discípulos naquele local, movido de uma íntima e profunda compaixão. E a primeira coisa que eu quero pensar aqui com os irmãos sobre isso é sobre essa compaixão de Jesus. A compaixão, o que é compaixão? Compaixão é você sentir a dor do outro como se fosse a sua dor. É você olhar para o problema do outro como se fosse o seu problema. Então Jesus, quando ele olha com compaixão para aquele homem, ele sente no coração dele o quê? A dor daquele homem. Ele sente no coração dele a dor daquele homem. Ele olha para o problema daquele homem como se fosse o seu problema. E eu pergunto, irmãos, o mundo nosso hoje precisa de compaixão? Nós vivemos num mundo onde as pessoas precisam ser alvos da compaixão de alguém? Sim ou não? E aí eu penso que Jesus, ele não foi sozinho, ele levou seus discípulos com ele. E isso deve falar ao nosso coração nessa noite. O que isso deve falar para nós, como Igreja Batista Itatiaia? Que a obra do Senhor, ela não é feita só pelo Senhor, ela é feita pelo Senhor em cooperação, em parceria com aqueles que o servem. Jesus não levou os discípulos apenas para eles darem um passeio. Jesus levou os discípulos para ensinar que aquela obra que ele estava fazendo também era deles. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor Jesus liberta pessoas, amém? O Senhor Jesus cura pessoas, o Senhor Jesus salva pessoas, o Senhor Jesus transforma a vida das pessoas, mas essa obra não é só dele, é da Igreja Batista Itatiaia também. Essa obra é minha, essa obra é sua, porque somos discípulos de Jesus, somos discípulos dele. Batemos no peito e dizemos: eu sou cristão. Irmãos, se nós somos cristãos, nós temos que seguir os passos do Mestre. E eu fico pensando que Jesus, ele leva aqueles discípulos para mostrar que vocês também são responsáveis comigo. Vocês também são corresponsáveis pelo que eu vou fazer nessa vida. Então vocês estão comigo. A mesma compaixão que está em mim precisa estar no coração de vocês. Irmãos, e quando existe compaixão na vida da gente, a gente não mede esforços, a gente vence barreiras, a gente vence distâncias, a gente vence desafios, a gente vence, irmãos, empecilhos, impedimentos, para fazer o que precisa ser feito por compaixão. Foi isso que Jesus fez. Ele atravessou todo um mar de dificuldades, um mar de problemas, para alcançar uma vida, porque uma vida, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você pega todos os recursos da terra, todo o ouro, todo o minério que a terra tem, pega todos os valores que a terra possui, não dá o valor de uma alma. Será que nós sabemos dimensionar o que é o valor de uma vida, irmãos? No mundo onde as pessoas estão abortando, no mundo onde as pessoas estão dizendo: meu corpo, minhas regras, e aí vai lá e mata uma criança sem sentir nenhuma dor na consciência. Por quê? Porque é uma tendência, porque, vamos dizer assim, hoje é uma tendência ideológica, é uma tendência comportamental. Eu quero dizer para você, eu e você não estamos aqui para seguir tendências, nós estamos aqui para seguir a Jesus, nós estamos aqui para seguir a palavra de Deus. Crente não mata ninguém, crente faz morto ressuscitar, pelo poder do Espírito Santo.
Jesus estava ali ensinando que a compaixão deve nos guiar e deve nos levar a quem precisa ser restaurado, a quem precisa ser levantado. Uma outra coisa que eu aprendo com Jesus aqui, irmãos, é que aqueles discípulos jamais iriam ali se eles dependessem da vontade própria deles. Primeiro, irmãos, por quê? Uns motivos muito básicos. Eles eram judeus. Todos os discípulos de Jesus eram judeus. E aquele gadareno, ele era um gentio de uma província romana. E ali criava-se muitos porcos. Eu pergunto para os irmãos: o porco para o judeu é um animal puro ou impuro? Impuro. Então isso já era uma barreira muito grande. Era gentil, o povo vivia ali em função da criação de porcos, o povo ali se alimentava de porcos. Isso para o judeu era algo assim abominável, detestável. Eles não tinham dificuldade com essas coisas. Irmão, judeu tinha dificuldade de lidar com o samaritano, que eram próximos, parentesco próximo. Agora imagina atravessar um mar inteiro para ir a proclamar salvação a um gentio aonde toda a província ali cuidava de porcos. Então, por vontade própria, eles não iriam lá. Mas por que eles foram lá? Porque a vontade de Jesus prevaleceu sobre a vontade deles. Vou repetir: a vontade de Jesus prevaleceu sobre a vontade deles. E aí nós temos mais um ensinamento para nós. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Que se nós vivermos em torno da nossa vontade própria, a gente não levanta quem está caído, a gente não vai em direção àquele que é diferente, a gente não ajuda quem precisa ser ajudado, a gente não apoia quem precisa ser apoiado. Se a gente viver em torno da nossa vontade, nós falhamos, nós damos as costas, nós deixamos para depois, o depois nunca chega. Mas quando Jesus está à frente da nossa vida, e a vontade dele prevalece sobre a nossa, e nós deixamos ele ter a direção do barco, deixamos ele ter a direção da nossa vida, nós fazemos a diferença. Então eu quero dizer para você nessa noite: entre a tua vontade e a vontade de Jesus, fique com a de Jesus. Amém, igreja? Fala para o seu irmão aí: entre a sua vontade e a vontade de Jesus, fique com a de Jesus. Irmãos, a nossa vontade muitas vezes é canalizada para as nossas vaidades, para os nossos desejos, para aquilo que a nossa carne quer. Fazer a vontade de Jesus muitas vezes vai nos levar para situações onde a nossa carne não quer ir de jeito nenhum. Fazer a vontade de Jesus muitas vezes vai nos levar para situações que vão nos confrontar, que vão ir, vamos dizer assim, contra aquilo que o nosso coração deseja. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina, o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se, negue-se, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, siga-me. Para você seguir a Jesus, você tem que se negar, irmão. Você tem que negar muitas vezes o seu desejo de viver para você. Você tem que negar muitas vezes o seu desejo de se auto-agradar, para agradar a Deus. Então Jesus, ele começa a ensinar os discípulos que ele estava no comando, e por ele estar no comando, eles foram àquele lugar e fizeram a diferença naquela vida que estava ali. Quando é que nós somos bênção? Quando Jesus está no comando da nossa vida, irmãos. Quando é que nós somos bênção? Quando nós somos humildes para colocar nossa vida nas mãos de Jesus. A Kesley abriu o culto aqui de uma maneira muito sábia, falando de Romanos, falando sobre a vida no Espírito e a vida na carne. A tradução que ela apresentou aqui fala da natureza humana, mas na maioria das versões é carne. Aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Isso está lá em Romanos 8, não lembro o versículo agora, mas está lá. Se você for lá, você vai achar. Então, aquele que anda segundo a carne não pode agradar a Deus. Aquele que anda segundo o Espírito, esse é filho de Deus.
Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que andar segundo o Espírito. Mas para andar segundo o Espírito, nós temos que alimentar a vida do Espírito. Porque nós temos duas naturezas, né, Carol? Brigando dentro de nós todos os dias, exigindo que o governo da nossa vida. Estão brigando dentro de nós pelo governo da nossa vida. É a nossa natureza carnal contra a nossa natureza espiritual. Quem que vai vencer? Quem você alimentar mais. Eu dou só 10 minutos para Deus no meu dia em oração. Durante a semana eu pego na Bíblia uma vez para ler um versículo. Mas quando se trata de Netflix, quando se trata de computador, quando se trata de televisão, quando se trata de Big Brother, quando se trata de No Limite, quando se trata de tantas e tantas e tantas coisas, eu me jogo, né? Eu estou alimentando mais o meu espírito ou a minha carne, irmãos? A carne, qual o resultado que vai dar? Você não vai evangelizar, você não vai ter prazer em falar de Jesus, e quando você tiver a oportunidade para falar, você não vai saber nem por onde começar. Por quê? Porque você não está alinhado com o Espírito. Às vezes alguém vai passar diante de você, quase morrendo, e vai faltar compaixão no seu coração, vai faltar compaixão no seu íntimo, para ser instrumento de Deus naquela vida. Por quê? Porque a carne está falando mais alto, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de Jesus, irmão, pode ter certeza, você vai sair na rua, a hora que você abrir a boca, vai sair Jesus de dentro de você. Mas se o seu coração está cheio da carne, vai sair carne, vai sair coisas da carne. Então o Senhor Jesus, Ele nos ensina, a primeira lição que Ele nos dá é que não importa quão destruída possa estar uma vida, ela nunca perde o seu valor para Deus. E dentro disso, nós temos que ter compaixão. Amém, irmãos? Dentro disso nós temos que aprender a caminhar em direção a essa vida. Nós temos que vencer as diferenças em nome do amor e da fé em Deus. Porque se você parar para pensar, eram judeus evangelizando um romano, um gentio. As diferenças tiveram que ficar de lado. E hoje, irmãos, quantas diferenças, quantas situações de diferença existem entre nós. Diferenças culturais, diferenças raciais, diferenças ideológicas relacionadas à política, relacionadas à ideologia de gênero, relacionadas a tantas e tantas e tantas ideologias. Só que o Senhor continua dizendo que nós temos que ter compaixão desse povo. O Senhor continua dizendo que, da mesma maneira que aquele gadareno que botava o terror em todo mundo tinha importância, todas essas pessoas também têm. Amém, igreja? Como que eu tenho que tratar essas pessoas que são muito diferentes de mim? Com compaixão, vencendo as diferenças em nome do amor e da fé em Jesus Cristo. Eu sou de Jesus, então eu tenho que amar, eu tenho que proclamar salvação em Cristo para essas pessoas. Deus, Ele nos mostra através desse texto, Ele nos ensina, irmãos, também uma situação muito interessante, que o diabo, ele é real, ele se faz presente, e ele tenta nos intimidar. Duas ações, irmãos, o diabo tenta desenvolver na nossa vida, na vida das pessoas. A primeira ação do diabo, estou falando assim, não em relação à opressão, não em relação à destruição que ele fez na vida do gadareno, mas em relação à nossa vida como igreja. Muitas vezes o diabo ele quer tentar nos enganar, dizendo que ele não existe, que ele não está atuando, que ele não existe. E na outra situação o diabo tenta nos intimidar, dizendo: não existo, eu sou poderoso, eu faço, eu aconteço, eu destruo. Só que quando nós olhamos para o texto, diz a palavra de Deus que aquele homem cheio de demônios, quando ele vê Jesus, ele vem e se prostra aos pés de Jesus. O diabo ele tenta te intimidar, ele tenta querer passar para você a visão de que ele é um ser poderoso, mas o lugar do diabo é aos pés de Jesus.
O lugar do diabo sempre foi e sempre será aos pés de Jesus. Aqueles demônios todos que destroçavam correntes, quando olharam e viram o Filho de Deus, eles tiveram que se prostrar. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Quando Ele chegou ali, irmãos, acabou a fúria, acabou a força, acabou, irmãos, a coragem daqueles demônios, porque aonde Jesus chega, irmãos, a obra do demônio tem que acabar, a obra do inimigo tem que ter fim. Se Jesus chegou na tua vida, a obra que o inimigo tinha na tua vida caiu por terra, porque onde Jesus chega, o inimigo não prevalece. Se o inimigo chegou na tua família, a tua família não ficará nas garras de Satanás, porque Jesus, Ele chega para destruir cadeias. As cadeias de ferro, o diabo quebrou, mas aquele homem estava aprisionado por cadeias malignas na alma, só que essas, só Jesus pode quebrar, e Jesus quebrou essas cadeias. Eu quero dizer para você, querido, você não tem que ter medo do diabo. Eu já vi crente com medo de macumba. Eu não vou perguntar aqui quem tem medo de macumba para não te expor, mas eu já tive que tirar macumba de vários lugares. Já vi macumba de tudo que é jeito, irmãos. Já vi coisas pesadíssimas. Eu vi uma vez uma macumba que nós estávamos fazendo um trabalho de libertação, e quem fez a obra deixou um coração de uma ave, e o coração ainda estava pulsando. Os irmãos entenderem, é horrível, tem coisas que são pesadas, né? Mas o Senhor nos dá poder e autoridade sobre todas essas situações. Eu lembro quando eu era bancário, faziam macumba na porta do banco, galinha, farofa, moeda. Eu acho que o pessoal faz isso achando que banco é lugar de dinheiro, né? O inimigo, certo, coloca na cabeça deles assim: vai lá, Zinfio, faz lá macumba, né, que eu vou te dar dinheiro. E as pessoas vão nesse caminho. E nessa época eu não era pastor ainda, eu era caixa no Bradesco, e o gerente não gostava de mim porque eu era crente. E a mulher da limpeza, ela ia tirar, coitada, ela estava ali tremendo nas pernas, né? E aí o gerente falou assim: vai tirar não, é o crente ali que vai tirar. Ele queria, sabe, me colocar numa situação embaraçosa. Talvez ele achou que eu iria fugir da raia, né? E eu fui lá, repreendi, tirei, joguei num mato próximo, né? Era uma agência que ainda tinha um terreno baldio próximo, joguei a macumba lá. Senti uma fisgadinha na perna direita, irmãos. Daquele dia até no outro dia, falei: peraí. Voltei no dia seguinte com uma caixa de papelão, 1 litro de álcool, joguei álcool em cima daquele negócio, pau! A hora que eu joguei o fogo ali, o trem explodiu. Mas acabou, foi um santo, a fisgadinha acabou na hora, né? Então a obra do diabo, ela tem que ser destruída. Se você estiver diante de uma macumba, qualquer coisa nesse sentido, é 2 destinos, querido: ou é fogo ou é água. Se é de queimar, queima. Se é de jogar na água, joga na água. E em nome de Jesus, o trem acaba, a situação fecha. Estou apenas dando algumas orientações para os irmãos, mas não tenha medo. Não tenha medo daquele que está contra você, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não temos que ter medo de Covid-19. Nossa, pastor, então a gente vai arrancar as máscaras e... Não estou falando para você ser irresponsável. Não ter medo é uma coisa, ser responsável é outra. Usa sua máscara, higieniza sua mão, toma os seus cuidados, vai lá se vacinar, faz o que tem que ser feito. Mas não fique neurótico
Como eu vi muita gente entrando em neurose, eu não posso sair de casa, eu não posso colocar o nariz para fora, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Irmãos, faz a sua parte. Aquela que você não pode fazer, Jesus vai fazer por você. Jesus vai te proteger. A Covid é apenas mais um agente de morte no mundo. Apenas mais um. Agora eu pergunto para os irmãos: câncer mata? Mata ou não mata, irmãos? Atropelamento, gripe. Tem muita gente que morre mais de gripe do que de Covid, né? Influenza lá, N1, H1N1, né? Dengue, mata, irmãos? Mata. Tem um monte de coisa que mata. Bala de revólver mata, irmãos. Até bala soft, se engasgar, mata, irmãos. Um monte de coisa mata. Só que eu quero dizer para você, querido, Jesus está aí para te dar vida. E é vida com abundância. É vida com abundância. Então eu quero dizer para você: dê mais valor àquele que tem poder sobre a morte, sobre a vida, do que aquelas coisas que causam morte. Lá em Mateus 10:28 diz assim: não tema aquilo que pode matar o corpo, mas não pode tocar a sua alma. Antes tema aquele que tem o poder tanto de lançar o corpo e a alma no inferno. Esse é Jesus. Covid, doença, qualquer coisa nesse mundo toca o teu corpo, mas a tua alma está nas mãos de Jesus. A sua vida está nas mãos de Jesus. Então não se intimide com o diabo. O diabo já foi vencido, derrotado pelo poder que há no sangue de Jesus. Sabe com quem você tem que tomar cuidado? É com você mesmo, é com a sua carne, porque esse inimigo, eu digo assim para o crente, é pior que o diabo. Talvez o pior inimigo teu é aquele que se acorda de manhã e olha no espelho. Aquele lá é perigoso, porque ele vacila, ele desvia, ele às vezes entra pelos caminhos errados, porque o diabo não pode te tocar se você não der brecha. Se você estiver com a sua vida na presença de Deus, o diabo vai tentar, mas ele não te toca. Então você precisa vigiar você. Amém, irmão? Fala para o seu irmão e vigia você, irmão. A gente tem que vigiar a gente, irmãos. Temos que vigiar nós mesmos. Terceiro, irmãos, grandes problemas são situações na vida de pessoas em quem Deus quer fazer uma grande obra para depois entregar uma grande missão. A gente fala: nossa, o problema do outro é tão pequenininho, Senhor, o meu é grandão, por que isso, Senhor? A gente sempre acha que o problema do outro é menor, e às vezes o problema do outro é menor mesmo. Às vezes o problema que você enfrenta é maior, mas é tudo na proporção. É maior o teu problema, é maior a obra, é maior o que Deus vai fazer. Amém? Às vezes nós só olhamos para a dimensão do problema, a gente engrandece o negativo, mas a gente não sabe a grandeza do positivo que está por trás daquilo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem queria ser Sadraque, Mesaque e Abednego na hora da fornalha? Ninguém, né, irmãos? O problema deles foi grande, e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Só que eles tiveram peito, coragem, fidelidade e fé para confiar que Deus estava com eles naquele momento. E eles enfrentaram a fornalha. E diz a palavra de Deus que eles foram lançados lá na fornalha. Eu imagino que era uma fornalha que ficava que ficava num círculo, e haviam arquibancadas circularmente. Sabe quando você está num prédio circular e existem arquibancadas em andares? Eu acredito que tenha sido assim, porque o rei, ele olha de cima para baixo e vê. Então ele estava num lugar elevado, e ele diz assim: nós lançamos 3, mas eu estou vendo 4, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. E diz a palavra de Deus que eles passeavam no meio do fogo. Aquela situação que tinha poder para destruir completamente a vida deles, virou um passeio para eles. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Quando Deus está contigo, você passeia no meio do seu problema,
e o seu problema não consegue te atingir. Você passeia no meio da sua luta, mas a sua luta não consegue te derrubar, não consegue te destruir, não consegue te botar no chão, porque o Senhor entra contigo na luta. Então eu quero dizer para você nessa noite, quanto maior o problema, maior a vitória. Aquele gadareno, o problema dele era grande, a obra também que Deus fez foi grande, e a missão que Deus colocou na mão dele também. Porque, irmãos, Gadara era uma das cidades, das 10 cidades de Decápolis. Decápolis era um estado de 10 cidades, por isso que o nome Decápolis, Deca, 10, Polis, cidade, Decápolis, local das 10 cidades. Era uma região que começava na região sul do Mar da Galileia e até a região leste do Rio Jordão. Fazia divisa entre a Síria e a Judéia. Era uma fronteira oriental da província romana. Eram 10 cidades. E aquele homem, ele queria ir com Jesus no barco. Jesus falou: não, volta, porque você vai evangelizar toda Decápolis. Irmãos, quando Jesus volta lá, Marcos 7,31, ele volta em Decápolis. Havia multidões de pessoas indo ao encontro de Jesus. Eu pergunto para os irmãos, como é que aquelas multidões de pessoas que estavam em Decápolis sabiam quem era Jesus? Sabiam o que Jesus podia fazer? Através de quem que elas conheceram a grandeza do poder de Jesus? E a única resposta que eu encontro é através do gadareno. Ele foi o evangelista daquele local. O Senhor libertou ele para fazer dele um grande missionário, que evangelizou 10 cidades de um estado chamado Decápolis. Então o Senhor Jesus, ele é poderoso para concluir aquilo que ele tem nas nossas vidas. O que ele começou, ele vai terminar. E a obra que ele tem conosco é grande. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Amém? Em último lugar, irmãos, Jesus nos ensina que, infelizmente, muitos dão mais valor aos bens materiais, por isso perdem a oportunidade de desfrutar da bênção e da presença de Deus. O Senhor foi ali, libertou um homem que estava possesso de demônios. Todo mundo com certeza queria que aquele homem saísse daquela situação, porque trouxe paz a todo mundo. Era motivo para eles se alegrarem, era motivo para eles celebrarem aquela grande vitória com aquele homem. Só que o que aconteceu? A legião de demônios que estava naquele homem pediu para Jesus que eles entrassem nos porcos, e Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Ai, pastor, mas por que Jesus permitiu? Não faz essa pergunta para mim, irmão, eu também não sei te responder, né? Jesus, ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos, e era uma legião de demônios, uma legião dentro do contexto bélico do exército romano. Era um exército de 6.000 soldados. Então, subentende-se que eram 6.000 demônios que estavam naquele homem. Então 6.000 demônios entram em 2.000 porcos, e os porquinhos dão um mergulho no rio, no mar, e morrem. O que acontece? Ao invés de eles olharem para a libertação que o Senhor operou na vida do gadareno, eles olharam para a perda financeira com a morte dos porcos, e eles pegaram e mandaram Jesus embora. Nós queremos que o Senhor saia, porque perdemos os nossos porquinhos. E isso é triste, né, irmãos? Jesus estava ali, eles podiam ter desfrutado da presença do Filho de Deus, mas o amor às coisas materiais, a preocupação com o material, com o materialismo, com o valor monetário, com o valor financeiro, fechou o coração deles para a possível experiência que eles poderiam ter com a presença de Jesus na vida deles. Jesus poderia curar, restaurar, fazer grandes coisas, mas eles perderam essa oportunidade porque valorizaram mais aquilo que era material. Eu quero dizer para você, encerrando essa mensagem, Jesus vale mais que todo o dinheiro que o mundo possa te dar. Não tem riqueza nesse mundo que pague a tua salvação.
Só Jesus tem o poder de escrever o teu nome no livro da vida. Só Jesus pode te dar verdadeiramente paz interior, sossego na alma. Só Jesus pode te dar a certeza da vida eterna. Não se paga a vida eterna com dinheiro, não se paga a salvação com dinheiro. A única coisa que paga a minha alma e a sua e a nossa entrada no céu é o sangue do Cordeiro. Nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia. Vamos tomar ali o cálice que representa o sangue de Jesus. Vamos comer do pão que representa o corpo de Jesus, que foi crucificado na cruz do Calvário por nós. Nada paga o que Jesus fez por nós. Ele somente quer que nós creiamos nele, entreguemos a nossa vida nas mãos dele, confessemos a ele como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal, e vivamos como discípulos dele neste mundo. Vivamos uma nova vida, porque ele nos dá essa nova vida quando nós nos convertemos e nos entregamos a ele. Você em Cristo Jesus é filha de Deus, você é filho de Deus, e nessa noite o Senhor quer renovar essa aliança com você. Amém? Quero que você fique em pé e mandai a sua nesse momento.